Bom dia, querido. Que Deus possa nos abençoar. Vamos, nessa manhã, pedir ao Senhor que Ele seja verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Que Ele reine sobre nós e faça em nós o seu querer. Que Ele possa agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Que Deus reine em nós e possa nos usar poderosamente. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, querido? Continue conosco. Deus tem algo a falar ao seu coração. Um bom dia para você que permanece conosco neste momento de culto, de celebração e de adoração ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus continue falando ao seu coração. E que alegria podermos iniciar mais uma semana, não é verdade? Mais uma semana na presença do Senhor. A saber que Ele cuidou de nós na semana anterior, que encerrou ontem, e Ele com certeza continuará cuidando de nós, o seu povo, em mais uma semana. Não tem sido dias fáceis, sim, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Temos que continuar crendo nisto, e conforme o salmista, no Salmo 37, nos exorta a confiar, a esperar, a ter esperança, a deleitarmos no Senhor, como também a nos agradar dele. E isso, portanto, faz toda a diferença. Que Deus continue abençoando aí a sua família, a sua casa, seus celeiros, em nome de Jesus. E que canção linda que acabamos de cantar, né? Que acabamos de ouvir, que acabamos de cultuar ao Senhor com ela. Essa canção em que nos exorta a rogar ao Senhor para que Ele reine na nossa vida, para que Ele continue reinando em nossa existência, para que a nossa mente, o nosso coração seja dirigido pela majestade do Senhor. E nesta manhã nós vamos ouvir a mensagem proferida pelo pastor Anderson e também pela sua esposa, a missionária também, irmã Cíntia. Eles são missionários da nossa Junta de Missões Nacionais na Cristolândia Feminina, em Governador Valadares.
E nós louvamos a Deus, pastor Anderson, pela sua vida, pela vida da irmã Cíntia, pelas suas auxiliares também aí. As internas acabam elas mesmas trabalhando em prol delas mesmas. E isso é muito bom, isso é um grande ensinamento, e também que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá bom? As suas famílias, protegendo as famílias também das internas, e o coração de vocês, que continue firme neste propósito glorioso que é servir ao Senhor. Eu quero deixar um texto aqui da palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 33, versículo 22. Quando o povo de Israel estava numa situação tão difícil, tão complicada, tão distante de Deus, não era para menos, né? Estavam distante de Deus, no momento do aperto, do socorro, clamaram ao Senhor. O Senhor novamente veio ao encontro do seu povo e trouxe de volta o que estava faltando no meio do povo: a glória de Deus, a majestade de Deus, o Rei soberano, que é o Senhor Deus. E eles então declaram um texto muito lindo que está nesse texto já citado. Eu quero ler aqui na tradução Almeida, revista e corrigida, o texto de Isaías 33, 22, que diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei, Ele nos salvará. Todo domínio, toda majestade, toda legislação sobre o povo de Israel, eles estão reconhecendo em Deus, o Senhor. E é isso que essas irmãs ali na Cristolândia Feminina fizeram. E elas estão sendo instruídos, ensinados a fazer. E através delas também, outros que convivem com elas, outras pessoas com quem elas têm tido contato. Nós vamos assistir testemunhos maravilhosos, trabalhos fantásticos que elas estão desenvolvendo, anunciando que Jesus é o Senhor da vida delas. E que Ele fale ao seu coração. Abra sua mente, abra o seu coração, continue conosco. E ao final, com certeza, não tenho dúvida, ao final de cada palavra, seja da ministração do pastor Anderson, da palavra da irmã Cíntia, do trabalho realizado pelas internas nas ruas de Governador Valadares, não importa, tenho certeza, Deus vai falar ao seu coração. E que Ele, portanto, a todos nos abençoe. E mais uma vez, obrigado, pastor Anderson, irmã Cíntia, pastor Otílio também, que muito tem nos abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. E querida igreja, queridos irmãos, amigos que nos assistem nesta hora, que Deus abençoe a vida de vocês, que nesta mais uma semana que o Senhor nos concede, que nós tenhamos e consideremos sempre, que nós vivamos sempre debaixo do poder, do cetro, da majestade, do legislador, do juiz, que é o nosso Rei Jesus. E que Ele a todos nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos e amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Teófilo Otoni. Aqui quem está falando é o missionário Anderson, missionário na Cristolândia Feminina de Governador Valadares, juntamente com a minha esposa Cíntia. O motivo desse vídeo é que eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra do Senhor para todos os nossos corações. E também para agradecer a esta amada igreja que está sempre junto conosco, nos apoiando, nos ajudando, segurando as cordas para que a gente continue nesse tempo difícil, tempo de pandemia, mas continuando a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Desde já a gente agradece ao nosso Senhor por esta amada igreja, essa igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que está junto conosco há bastante tempo, nos ajudando, orando por nós, contribuindo para que a mensagem do Evangelho seja pregada continuamente. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 3, que diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica, por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei percebendo algumas características desta igreja. E pensando nos amados irmãos, essa característica é muito similar
muito parecida com o que os irmãos têm feito ao longo de anos e junto conosco aqui na Cristolândia, em Governador Valadares, nesses 6 anos. E a primeira coisa que eu percebi quando o apóstolo escreveu essa carta para essa igreja, e que ele faz algumas referências, né, algumas características dessa igreja, é que ela era uma igreja missionária, porque ele diz no verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Ou seja, essa igreja era um suporte para o apóstolo continuar pregando o Evangelho. Essa igreja, ela continuamente estava apoiando o apóstolo Paulo para que ele pudesse continuar indo de cidade em cidade a pregar o Evangelho, de aldeia em aldeia, levando a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E essa é também uma característica da PIB de Teófilo Otoni. Tem estado junto conosco, tem nos abençoado, tem procurado saber notícia, informações de como estamos desenvolvendo o trabalho nesse tempo, e graças a Deus a gente tem podido contar com os irmãos naquilo que é necessário para que o trabalho continue avançando. E uma outra característica interessante dessa igreja era que era uma igreja comprometida com sua missão. Por quê? O apóstolo diz, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Ou seja, é uma igreja que chegou ao conhecimento da salvação de Cristo Jesus através do apóstolo Paulo, e após isso entender o que essa igreja representava em Cristo Jesus, o que era ela em Cristo Jesus, ela já se comprometeu em levar o Evangelho à sua comunidade local, como também sustentar o próprio apóstolo, fortalecer o próprio apóstolo em oração, em oferta, seja naquilo que fosse a necessidade do apóstolo. Então foi uma igreja que entendeu sua missão em Cristo Jesus. E nós também entendemos que a PIB de Teófilo Otoni tem esse comprometimento com a missão de levar o Evangelho do Senhor Jesus a todos aqueles que ainda não conhecem ou que aqueles que estão afastados do Senhor. Então louvamos a Deus pela vida da igreja, porque é uma igreja que entendeu e se comprometeu com a missão de levar a salvação em Cristo Jesus. E para a gente finalizar, uma outra característica dessa igreja é que o apóstolo diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, uma igreja perseverante. Uma igreja que não estava preocupada com o tempo que estava vivendo, ou as suas dificuldades, ou os seus problemas internos, ou o que fosse. Era uma igreja perseverante na sua missão. E graças a Deus, a PIB em Teófilo Otoni tem perseverado, estando junto conosco, segurando as portas para que a gente possa diariamente, continuamente, estar no campo missionário, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Então ficamos felizes pela vida da igreja, louvamos a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor André, pela vida de todos os irmãos que têm nos ajudado, tanto como igreja, como também de maneira mais pessoal, de aquela maneira mais simbólica daquela pessoa que não, eu contribuo, mas eu quero fazer mais, o coração generoso. Eu sei que a igreja tem muitos irmãos também que são generosos. Então louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, queremos agradecer de todo o coração que vocês estão junto conosco. E a nossa oração continue junto conosco, porque ainda há muitos que carecem da graça e do conhecimento da salvação de Cristo Jesus. Desde já eu agradeço essa oportunidade, um abraço para toda a igreja, muito obrigado por tudo que os irmãos têm desenvolvido, tanto na comunidade local, entre os próprios irmãos e também, de uma forma geral, por todo o estado e toda a nossa nação e pelo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre sobre a vida de vocês. Amém. Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a sua missionária, junto com toda a nossa equipe missionária aqui na Cristolândia Feminina em Governador Valadares, aí pertinho dos irmãos em Teófilo Otoni.
Estamos aqui para trazer boas novas de grande alegria. Sim, mesmo em momentos, de pandemia, de que existe muitas pessoas entristecidas, nós temos boas notícias, porque a obra do Senhor não para. O reino de Deus é algo que deve estar em constante crescimento e o povo de Deus deve ser aquele povo de fé, mesmo em meio a um tempo de lutas. E nós temos trabalhado muito, queridos, principalmente em prol dos excluídos sociais. Aquelas pessoas que estão na rua, à margem da sociedade, aquelas pessoas que não tem ninguém por elas, principalmente nesse momento. Nós estamos indo todos os dias às ruas levar o alimento, tanto físico, mas principalmente espiritual, através de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, porque Deus ama todas aquelas pessoas. Deus nos ama e quer que a gente possa compartilhar esse amor dele que foi derramado por nós na cruz do Calvário com todo aquele que ainda não conhece esse amor de Jesus. E nós aqui em Valadares temos feito com que esse amor seja disseminado por todas as pessoas que ainda não o conhecem. Nós temos atendido cerca de 50 pessoas por dia nas ruas de Governador Valadares. Por semana, mais de 200 pessoas têm sido abençoadas através de tudo aquilo que o povo de Deus tem proporcionado para a vida delas. Eu quero conclamar aos irmãos que estejam orando. Aqui na Cristolândia estamos fazendo atendimento em critério de isolamento, A princípio temos acolhido algumas alunas, onde elas estão ficando em quartos isolados naquele período ali inicial de quarentena. E depois que passar por esse período, essas primeiras, estaremos acolhendo outras também. Toda a nossa equipe tomando todo o cuidado devido, necessário, com máscaras, luvas, álcool em gel, mas nós não podemos parar, não podemos deixar de estender a nossa mão para essas pessoas que estão clamando na rua por ajuda. E nós temos um espaço muito bom aqui em Valadares, que podemos trabalhar desse jeito, através desse critério. E nós queremos agradecer a Primeira Igreja Batista de Teófilo Otoni, que tem segurado as cordas em oração, em contribuição, e pedir para os irmãos que continuem segurando as cordas, porque a obra de Deus não para, a Cristolândia não para, nós só temos avançado, e os irmãos vão poder ver aí ao longo do vídeo algumas atividades que temos feito aqui em Valadares. Que Deus abençoe, queridos. Um grande abraço da nossa equipe missionária aqui em Valadares. Somos seus missionários, não esqueçam de orar por nós. Deus abençoe. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos pedidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Que através desse testemunho possamos nos despertar, né? Talvez não fazer como nessa dimensão que nós vimos, mas talvez na nossa casa, no nosso ambiente, sermos canais de bênção. Nós, há um tempo atrás, pedimos alguns vídeos para alguns irmãos, e nós recebemos o vídeo da irmã da Marilene, a Luciana. E eu queria nesse momento que nós pudéssemos louvar ao Senhor juntamente com a Luciana e com o seu filho, o Moisés. E que Deus possa nos abençoar através da vida da Luciana e do Moisés nesse momento. Deus abençoe. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permaneça